Olá, seja muito bem-vindo a mais um Castback Hype. Esse castback que você está convidado hoje para nos acompanhar nesse bate-papo maravilhoso, porque hoje nós vamos conversar sobre O Convite. Não é isso? O Convite, filme surpreendente aí, né, desse ano de 2026, com muita qualidade, com muita história e com muita atuação, né? E dirigido por uma diretora que eu diria que também foi uma grande surpresa, né? Que não Foi. mostrava aí grandes trabalhos na sua carreira, mas obviamente que para esse papo de altíssimo nível, eu estou aqui com meu amigo Edu Schneider. E aí, Edu? Bora, meu amigo. Porra, eu vi esse filme, fiquei enlouquecido. Falei, cara, se mais alguém assistir, vai ter episódio. Eu tenho certeza que, né, o Nicolas tinha assistido, ele não tá podendo participar, mas ele tinha adorado também o filme. O John assistiu, gostou também. Cara, é aquela vibe bons tempos do Woody Allen, né? Uhum. Bons tempos do Woody Allen, que o Woody Allen fazia filmaço, tal. A gente vai falar de outras inspirações também, mas realmente, grande surpresa. Se eu tivesse morrido depois de Não Se Preocupe, Querida, eu iria morrer cometendo uma injustiça com a Olivia Wilde, que eu acharia Olha que aí. ela não tinha talento nenhum, né, John? E ela Uhum. se mostrou uma excelente diretora, cara. Eu estou empolgado para novos projetos dela aí. E desfaz, John, aquela máxima de que o cinema é só para filmes épicos, filmes grandiosos. Não. Esse filme vale muito assistir no cinema. Você tem uma experiência maravilhosa. Inclusive, aquilo que já é um bordão do cashback. Que película, né? Rapaz, a textura, aquela coisinha, aquele ruidinho visual nesse filme é maravilhoso. Eu diria, inclusive, que a composição, né, as cores, é tudo muito bem feitinho. Você trouxe Uhum. algumas imagens, a gente vai comentar bastante sobre a parte técnica desse filme. E foi como você falou, Edu, foi surpreendente. Eu não esperava que a Olivia Wilde. É que assim, os rumores que tinham no Don't Worry Darling lá dela é que ela, na Uhum. verdade, nem dirigia aquele filme direito, ela ficava se Sim, pegando tem com negócio da Florence o Pugh e tal, né? e a Florence Pugh tinha que ficar dirigindo o filme e tal, foi uma parada bem Uhum. conturbada. Aqui parece que limitaram, né? Vamos colocar só 4 pessoas e uma delas é a diretora, e aí saiu. Você vê que o trabalho fluiu, ela conseguiu se focar É. na direção e ficou muito bom, cara. Muito Uhum. bom. Assim, você comentou da vibe do filme, pra mim, uma das paradas que eu achei mais legal, assim, é o quão caótico que ele é. Né, ele é uma coisa atrás da outra, assim, loucura, um monte de informação que Uhum. vai sendo vomitada. É, Às inclusive o vezes nome parece do que o filme filme, vai né? para um lado. Que o nome do filme a gente Se acha que o encaixando. convite é o convite de jantar, depois a gente vê que o convite é outro, É né? outra Bem coisa, né, mais. cara? É. Muito doido, muita loucura. Já abro falando também que esse é meu personagem favorito do Seth Rogen. Uhum. Favorito. Passou pra mim o The Studio, porque aqui ele, assim, dá pra entender, tá ligado? Você Uhum. fica realmente diversas É. vezes igual ele, falando: "Mano, tem alguém tá escondendo alguma coisa de mim aqui, que é isso?". Sabe, É. tipo, que se dane esses vizinhos, né, uma parada, É. pô, o cara cansadão, e tals. É. E ele é Inclusive o eu cara, João. Ele é o cara diga. feio num monte de gente linda, cara. Porra, Exatamente. e ele fica E assim, ele tem pô, eu vou autoestima participar, eu vou muito participar. baixa, né. "Eu também? Eu também? Eu É. também?". Ele fica ele tem uma autoestima muito baixa, né, cara. E Uhum. inclusive a gente vai comentar mais para o final sobre como a história se faz, porque eu acho que ele acaba pesando mais para um lado do que para o outro. Assim, Uhum. é difícil, a gente nem deve, né, ficar querendo arranjar um culpado, e tals, Uhum. mas eu já vou te falar que eu achei a personagem da Olivia Wilde muito chata, cara. Me dá uma raiva dessa mulher, É, tipo, aí é que é a 90% do filme. Aí é que é a voz da experiência, João. Eu vou te É. dizer, porque você é jovem, está no casamento iniciante, feliz, entendeu? Eu talvez se eu tivesse assistido há uns 10 anos esse filme, eu teria a mesma opinião tua, mas depois de já ter passado o processo de separação e tal, eu vou te dizer, até comentei isso contigo ontem, que ia dar um baita do episódio, porque eu me vi em Sim. muitas situações ali. E aí você não repara quando você está dentro daquela situação, mas você se comporta igual o personagem do Seth Rogen sem perceber, cara. É impressionante. Por isso que esse filme é tão bom e é legal de assistir de casal, principalmente casal ali na faixa da idade do filme mesmo, ali na casa dos 40, 40 e Uhum. pouco, né? Que é mais ou menos a idade que os personagens têm no filme, porque você já viveu muita coisa daquilo ali. E eu acho interessante, John, que ele abre com uma frase do Oscar Wilde, né? Uhum. Devemos estar sempre apaixonados, essa é a razão pela qual nunca devemos nos casar.
E aí tem um fato interessante, e essa frase tá aí, obviamente tem a ver com o filme, mas também, você viu ali, é o mesmo sobrenome da nossa querida diretora, Olivia Sim. Wilde. Né? E não é o sobrenome dela, John. Esse Ah, Wilde é um nome artístico, justamente em homenagem ao Oscar Wilde, que ela gosta muito dele, entendeu? Então, esse nome é por causa dele. Então, tem essa brincadeira aí interessante, né? Já entrando aí na parte técnica, você até me perguntou, pô, a Rashida Jones é roteirista e tal no filme, né? Rashida Jones aí, maravilhosa aí, filha também do lendário Quincy Jones, né? Você tem o Will McCormack aí como o outro roteirista. Esse filme ele já tem várias versões pelo mundo, não é só essa americana. Ele é baseado numa peça, né, espanhola, uma peça que depois virou filme também. A peça e o filme são dirigidos pelo mesmo diretor, lá o nome é até engraçado, Sesc Gay, né? Mas a gente vai falar aí no decorrer do episódio, porque tem algumas diferenças aí, a gente vai destacar também a diferença do que foi feito lá na Espanha para o filme aqui americano. Para quem quiser pesquisar, o nome dele lá em espanhol é Sentimental, né? Não é O Convite, é Sentimental. Isso. Mas eu me surpreendi bastante quando eu vi Rashida Jones, que eu falei, cara, mas será que é ela? Porque eu sei que ela produz muita coisa, inclusive ela tem algumas séries sendo produzidas na Apple TV, né? Mas eu não sabia dessa ligação que ela tem. Eu gosto muito dela, não só em The Office, mas em diversos outros filmes que ela fez aí. Mas o filme foi surpreendente, cara, porque o começo dele, né? Ele vai sempre armando o ambiente, né? Então ele começa mostrando lá o personagem do Seth Rogen chegando em casa, aí ele já chega, ó, tira o sapato, tal, ela já tá naquele turbilhão. Isso tem primeiro, John, tem uma parte que é importante, que é a única parte ali fora do ambiente do apartamento, que é ele lá no conservatório, onde ele dá aula, né? E inclusive ali, a gente vai falar muito de blocagem aqui nesse episódio, mas ali a blocagem é sensacional, porque ele tá no meio, completamente isolado, né? Você vê que ele não gosta de estar ali, né? Ele tá dando aula, não tá nem prestando atenção no que tá acontecendo, e a cena seguinte é mostrando o personagem da Olivia Wilde, né? A Angela, comprando as coisas de comida, comprando o tapete, o famigerado tapete, que depois vai virar, né, ali importante ali durante o filme, mas tem essa cena e depois já corta pro apartamento, e aí veio a minha primeira surpresa pesquisando sobre o filme, John, que eu achava que era um apartamento mesmo ali em São Francisco, né, que inclusive é uma área caríssima dos Estados Unidos. É legal a justificativa que eles dão para eles morarem ali, porque pô, o cara trabalha num colégiozinho, ela não trabalha, eles nunca conseguiriam morar ali. Dá a explicação que, né, do pai dele e tal, né, herdado ali. Então tem essa primeira cena que mostra que ela tá ali empolgada e tal, mas mostra que ele é um cara completamente frustrado, né, John? Sim, sim. Ele é meio alguém que já desistiu, né? Você vê que desistiu totalmente tanto da carreira quanto da vida. E isso Do é muito bacana casamento. porque o personagem do Seth Rogen é o cara perfeito pra isso, né? Porque ele é muito molão, né? Ele tem aquele aspecto grandão, mas ele é muito molão. Aquela risada dele de bobão e tal. E isso casa muito bem, cara. Tu consegue acreditar totalmente. É aquele tipo de casal até que tu olha assim e fala, cara, como é que esses dois estão juntos, velho? Porque essa mina é muito mais bonita, é muito mais ativa, muito mais proativa, né? Ela é um turbilhão. E aí você falou dessa montagem que é excelente do começo do filme, que ele tá pedalando também na rua, né? E aí horrível. e aí vai fazendo a montagem dela, buscando os presuntos e tudo mais. E aí depois você até entende porque ela tava na correria, né? Porque na verdade foi combinado de manhã, né? Aquilo, e ela teve que já comprar as coisas no período da manhã para, né, de tarde ali, para a noite tá tudo pronto. E enquanto ele tava tendo aquele trabalho e chegando em casa com as costas zoadas, tal, que a parada das costas também, ele vai meio que te preparando, né? Ele vai pra depois deixando, uma parte, plantando aquilo para depois usar lá no terceiro ato, que é uma cena muito bem montada, que eu morro de rir com aquela cena. Mas toda aquela questão do, poxa, você não comprou vinho, aquela coisa, essa parte eu achei tudo muito real, assim, sabe? Aquela dinâmica explosiva de que alguém tá na correria, o outro tá em outra sintonia, né? Acabou de chegar do trabalho, tá cansado, e um tá não sei o que, e você pegou vinho, não pegou vinho, e aí ela tá cozinhando ali um soufflé, fouet, alguma parada que tá no forno ali, que também é muito bom. Você que é o cara dos games aí, John, joga videogame pra caramba também, você viu lá que o filme é da Annapurna, né? Que a Annapurna também tem envolvimento com games, né? Faz cinema também, mas tem um grande envolvimento com games.
Então já tem esse início ali que mostra isso. O filme ele foi feito todo em ordem cronológica, né? Isso é interessantíssimo ali também para você entender, né? Diversas dinâmicas ali, né? Do filme. E ele tem uma coisa muito interessante, John, a gente está falando, a gente sempre elogia o Nolan, a coisa do cinema, né? Fazer as coisas para o cinema. A Olivia Wilde teve uma atitude muito bacana, John, porque esse filme estava para ser comprado pela Netflix. A Netflix ia comprar e ia lançar direto no streaming, não ia para o cinema. A Olivia Wilde bateu o pé, não quis, recusou a proposta da Netflix e acabou fechando por menos com a A24. Só que com essa possibilidade de lançar o filme no cinema. E, cara, um filme película 35mm, cara, lindíssimo, pô, blocagem ali. Eu que sou engenheiro civil, eu acredito que quem é arquiteto ainda deve ter ficado mais maravilhado de usar os portais e tudo ali, cara, para reenquadrar as cenas também, além da posição das câmeras, porque é um filme que tem a posição de câmera, John, muito convencional, ela não tem muita movimentação de câmera, mas a blocagem desse filme é sensacional, cara. É muito luxuosa, não é nada inovador, mas é uma coisa muito bem feita, cara. Você vê que tem um cuidado ali enorme em fazer o filme. Eles usaram o teleobjetivo ali, ficou muito bem feito para aquele espaço ali. O espaço não é cansativo, que isso é um problema muito grande quando você vai fazer um filme num ambiente, praticamente num ambiente só, dele ficar muito cansativo. E como você falou no começo, né, John? Você tem 4 atuações ali primorosas. Você tem já o Olivia Wilde e o Seth Rogen, que você mencionou, e acho que a gente já pode falar, cara, quem tratava o Seth Rogen como aquele idiota das comédias, acho que já pode esquecer isso, porque esse cara tem muito talento. Esse cara tem muito talento, o que ele fez no The Studio é maravilhoso, o que ele tá fazendo nesse filme. A gente lembra porque a gente acompanha muito cinema, a gente vai lembrar do personagem dele no Fabelmans também, que é muito bem feito. Sim. É um personagem sério, não é o personagem bobalhão, né? Ele faz muito bem. E aqui a blocagem desse filme é sensacional. Depois vai mostrar aí nas fotos, depois, conforme for andando o episódio. Mas você tem agora, inclusive, isso você tá falando da montagem do apartamento aqui, ó. Você tem a Penélope Cruz fazendo a Pinha, né? Que eles falam Pina, mas, né? Porque o americano não sabe falar tio, né? Mas é a Pinha. E você tem o Hulk, né? Pelo Edward Norton. Pequeno Howie, né? E aí você tem uma brincadeira, né? Porque a Olivia Wilde também usa um nome que não é o dela, né? E você tem um personagem aqui que ele não é o Hulk, né? O Hulk é um codinome ali, ele que era bombeiro ali. E aí você mostrou as fotos ali, John. É engraçado não, é interessante de você conseguir demonstrar com a imagem, isso a gente adora, né? A gente aqui do Cashback adora esse tipo de coisa, que a gente vive sempre também elogiando, John, é uma coisa bem comum aqui no Cashback, a gente fala da dioptria dividida, né? Que é a coisa de conseguir focar 2 coisas ao mesmo tempo. Aqui ela faz questão de não focar. Como os personagens são completamente separados, João, eles nunca estão em foco ao mesmo tempo. Os personagens da Angela, né? Do personagem do Seth Rogen. Você vê aí na foto que a gente está mostrando, ela lá atrás focalizada, ele embaçado, aqui a mesma coisa na foto de baixo, eles nunca estão. Fora você usar, por exemplo, tem uma hora que eles estão conversando ali no quarto deles, aí eles são completamente separados pela cama, John, né? A cama está separando o casal, então você vê esses enquadramentos, eles vão te dizendo o que é a história, e o texto desse filme é muito bom, né? Você tem muitos improvisos, né? Eu fiz questão de pesquisar bastante sobre o episódio, então você tem muita coisa aí, né, que foi improvisada, mas que é aquele improviso que é dentro daquela coisa que está muito bem formulada, ela está muito bem azeitada, que dá a possibilidade de você improvisar, você sair um pouquinho do texto, mas ficar parecendo natural, não é aquela, né, aquele cacozinho que você lança, mas, né, que fica meio artificial, não, ali parece que é um casal mesmo, são 2 casais. Sim, sim. Eu tenho um problema com o texto lá no finalzinho do 3º ato, com aquele monólogo da Penélope Cruz, mas a gente fala daquilo depois. Todo esse começo, essa apresentação, sabe? Você consegue perceber com pouco tempo que eles não estão em sintonia, né? Não precisa ter o contraste do outro casal para tu sentir que esse casal tá completamente desincronizado, assim. A forma que fala, a forma como eles falam, como eles gostam, você vê que eles ficam a maior parte do tempo naquela discussão de que, olha, eu vou falar do barulho do sexo deles lá em cima, cara. Eu vou falar, não vai falar, eu vou falar, e fica aquela coisa
monstruosa entre eles, e aí corta, né, para eles já dentro da casa, e aí fica aquela tensão. Eu gosto muito que o personagem do Seth Rogen, ele no começo tá nem aí pra nada, né? Então ele fica provocando. Ele fala, pô, você quer que a gente entre? E fala, ó, não ligo não, cara. Eu não me importo não. Se tu Eu não quiser tô nem entrar aí, ou né? não, eu não tô nem aí. É minha casa. O cara, pô, trabalhou o dia inteiro, chegou em casa, não tava sabendo da visita, né? Não, a filha do cara saiu de casa, então, pô, tá tudo armado. Ele foi pego ali de calça curta, então ele tá meio que, meu, eu não tô nem aí. E ela, coitada, querendo, né? Se provar que, pra mim, é a coisa que mais me incomodou na personagem, né? Ela parece que não tem muita personalidade. Ela é o tempo todo querendo, ela vai com os outros. Então, pô, se o cara tem uma paixão, ela fala que ama. Ah, eu gosto disso. Ah, eu amo isso. Ah, sabe, é aquela pessoa que tá meio perdida também na vida, que não tem muita coisa. Que no final eles acabam até discutindo isso. Fala, mano, sabe, tipo, você fica meio que ao acaso ali e tal. Mas aí ela coleciona tapete, aí ela desistiu da arte, e aí ela tá tentando fazer uma comida, coitada, ela tá completamente perdida na vida dela, né? E eu responsabilizo, nesse caso, total o personagem do Seth Rogen, porque se ele tivesse juízo e tivesse uma bússola decente na vida, ele estaria ajudando a direcionar ali a casa dele. Mas essa forma como esses personagens são mostrados é maravilhoso, cara. E o contraste que tem com o personagem do Edward Norton, que inclusive tá brilhante aqui, eu amei o Edward Norton. Fazia tempo que eu não vi um papel dele, né? Ainda mais um tão legal Ele é um assim, atorzaço, né? ele é Nossa, muito bom. cara, ele controla a comédia, né? Porque ele é meio cínico e às vezes até bobão, né? Na forma que fala, porque ele é todo pacifista e tal. E às vezes ele consegue ser super sério, né? Super autoritário, porque como ele é um bombeiro, né? Que eles ficam o tempo todo firefighter, não, fireman, firefighter, né? Fica aquela coisa. Porque o fireman é o cara que meio que controla também do administrativo. O firefighter é o cara que entra no caminhão e vai apagar o fogo e tudo mais. Sim. Então eles ficam toda hora farpando com isso. Putz, cara, ele segura de boa esse papel, é maravilhoso. A Penélope Cruz também, pra mim, tá no tom certo também. Ela é demais, lindíssima também, né? Não tem nem o que dizer. Maravilhosa. Outra coisa que eu gosto demais, John, que talvez se fosse um filme mais comercial, dificilmente deixariam entrar, que é essa trilha do violoncelo ali. Que ela toca assim, ela é meio desconfortável, tal, e daqui a pouco ela é interrompida, entendeu? Não é uma coisa que a gente tem visto sempre assim, ela é muito diferente, né? E aí você tem esse encontro e quebra um pouquinho do clichê também, porque normalmente o casal que vai se envolver com coisa de swing, essas coisas assim, normalmente é a última opção, que é o casal, né? Do Joe e a Angela, né? É o casal ali que tá, né? É a última boia de salvação, né? Ah, já tentou de tudo, o casamento tá uma merda, vamos pro swing, né? Vai abrir. Já o casal do Hulk e a Pinha, eles são diferentes, porque eles não têm tanto tempo assim de relacionamento. Mas é o que eles curtem, né? É a vibe que eles curtem ali. E aí você vai se surpreendendo conforme vai encaminhando ali o filme, porque, né? Primeiro você acha que só vai ter uma troca de casal, daqui a pouco você descobre que não, os caras fazem um suruba de 8, 10 pessoas, né? É um negócio pesado muito doido, ali. né? É um negócio muito mais doido, cara, essa pesado ali. apresentação deles. Você fica meio assim, caramba. E outra coisa interessante, não, essa coisa da ordem cronológica, né? Porque é muito bom para os atores, né? É fantástico porque você vai construindo o personagem e a emoção conforme as coisas vão acontecendo. E, inclusive, o final do filme, que depois a gente vai discutir quando chegar lá no momento certo, ele é diferente do final lá da peça. O final da peça é claramente o casal ficando junto, se reconciliando. Aqui é um final em aberto. E a Olivia Wilde falou que modificou o final, o que estava no roteiro já era diferente do final espanhol, mas o que foi feito no filme foi ainda mais diferente. E ela falou, só foi possível porque eu estou fazendo de ordem cronológica, e aí eu vou sabendo, pô, isso aqui vai ficar perfeito porque eu já filmei tudo antes. Se ela fosse fazer numa ordem normal, como os filmes são feitos, talvez essa cena do final tivesse sido gravada lá no começo das filmagens. E aí ela não saberia o que teria funcionado ou não. Provavelmente o final seria o que estava no roteiro. E não é. O final ele é bem diferente do que está no roteiro, né? Então tem isso também muito interessante dela ter filmado ali na ordem cronológica. E é engraçado que a gente fez, né, também o episódio do estúdio, que ela participa também. Lá ela também tem uma neura por película, né? Então aqui ela faz um filme película, não deixa de ser uma coisa engraçada também. Total. A metalinguagem gigantesca ali.
É bacana porque eu dei uma pesquisada rápida também e o filme foi gravado em 23 dias, cara. Você imagina, Sim, é menos de um muito mês você rápido. gravar esse filme inteiro. Uhum, Absurdo, ainda mais em ordem cronológica, né, que costuma ser um pouco mais complicado, quando se grava dessa forma, mas ela, cara, questão de direção, assim, ela arrebentou, eu não tenho o que falar. Assim, uhum. realmente primoroso. Vai ser uma pena se nas premiações esse filme for esnobado, cara, né, Ah, as premiações ali vai de ser fevereiro, vai porque, ser uma poxa, tanto a eu acho que todo mundo atuação. tem que ser indicado aí, cara. Acho que Sim, até todo a mundo. direção, inclusive, ela devia dar uma Sim, mordidinha ali numas indicações, até ganhar sim, alguma coisinha ou outra ali, porque, cara, ela realmente manda muito bem e é surpreendente. Sobre sim. essa desenvoltura dos personagens, né, a Penélope Cruz me lembrou bastante, eu não sei se você vai lembrar, daquele filme do Ben Stiller com o Robert De Niro, que não é Antes Só do Que Mal Casado, é Meet the Fuckers, que ele faz o nome dele não sei, Greg Entrando Pinto. numa fria? Entrando numa fria, em português. É que o nome em Uhum, português é muito estranho. E aí, no segundo filme, a Barbara Streisand faz a mãe do Greg Pinto, né? Do Ben Stiller, uhum. e ela é sexóloga também, né? Igual Isso. a personagem. Lembro, Então lembro, ela é sim. toda meio soltona Uhum. tal, e me Tem lembrou o Dustin bastante, porque ela Hoffman é. como pai, né? Uhum, Isso que é maravilhoso. E ela é uma terapeuta sexual também. A personagem da uhum. Penelope Cruz tem essa vibe também, né? É. De que é uma pessoa mais velha, mas tá ali e Uhum. tal, não sei o que. É muito engraçado. E, inclusive, essa coisa da idade, o personagem do Seth Rogen comete uma gafe tremenda logo no começo do papo, né? Que ele fala: vocês querem ter filhos? Vocês têm que apressar isso aí, né? Como É assim? muito Por bom, quê? né, cara? Ué, como assim? A idade, né? É Aí fica biologia, a né? mulher olhando, morrendo de Aí vergonha, ela cara. fala Meu assim, mas Deus, de cara. quem você tá falando? Ele fala assim, aí ele cita não sei quem que teve filho com 90 anos, né? Agora a É. mulher. Aí todo mundo vai pra ele, que horror, que coisa feia. Esse fato de todo mundo, de vez em quando, né? Tem uns 2, 3 momentos no filme que todo mundo se vira contra ele. E às Uhum, vezes ele tá falando uma coisa que, por mais que seja super indelicada, é o óbvio, né? Tipo uhum, assim, pô, tá bom, essa mulher já tem quase 60 anos, vocês vão ter filho como, tal. E aí uhum, fica todo mundo olhando, tipo, cara, que é isso que você tá falando? Que absurdo. Aquela hora também que fala que ela fica pelada se mostrando pro uhum. personagem, pro Hulk ali na janela. Todo mundo se vira contra ele, tipo, mano, eu não quero que a minha mulher fique pelada para outro, cara. Que absurdo que tem nisso. E aí fica todo mundo, ela está livre, ela está se empoderando. Muito bom Uhum. para você. Muito bom. Ele fala, que muito bom o que, caraca? Eu chego em casa e descubro que a minha mulher tá ficando pelada para outra. Ele, não, mas a gente nunca fez contato olho com olho. Eu falo, foi se ferrar, cara. Mas, Isso devia mas ser bom. ao mesmo tempo, John, ele tá olhando pros peitores da Penélope Cruz no Exatamente. elevador também. É meio Então. hipócrita também a parada, Mas entendeu? aí, Edu, você concorda? Assim, eu não tô defendendo ele, mas você concorda Uhum. que são medidas diferentes? Tipo assim, uma Ah, tá ficando pelada diariamente pro cara na janela e o outro tá dando. Né, não defendendo, que ele também tá errado. Ele tá eu acho cobiçando ela maravilhosa igualmente. a Se ele frase tivesse dela chance, faria o mesmo. que, que é uma frase de duplo sentido, que ele faz uma. Ele fala: não, você tem que botar aqui não. Tem que trocar esse vidro, porque é perigoso, que se esfriar muito, né? Se É. esquentar, não, na verdade, é o contrário, se esquentar muito, esse vidro pode quebrar. Ela fala: esse apartamento aqui é gelado, cara. Nunca esquenta. Né? Que é, Eles pô, estão há para um ano, né, descrever cara? 1 ano sem Um transar, ano. Você cara. tá Então, doido, cara. Você tá maluco. Casado, e, você tá e uma doido. coisa também interessante, porque quando começa os papos mais picantes e tal, você vê que a personagem, a Angela, né, a personagem da Olivia Wilde, está completamente interessada e tal. Ela quer ser como a Pinha, entendeu? Ela quer ser. E aí você também tem o enquadramento, né, na outra foto, John, que você vê o personagem do Seth Rogen no momento e o personagem da Pinha meio que fazendo a divisão e separando delas, meio que se fundirem ali, né, nos desejos Uhum. delas, entendeu? Então você vê que sempre tem alguém ali na imagem meio que separando os casais ali. Então é muito interessante também a forma que ela faz os enquadramentos ali, cara. Com uma câmera super sóbria ali, mas muito bem feito, cara. E como eu falei, não cansa, a gente vai vendo. É aquilo, se você não reparar nessas coisas, beleza, o filme flui porque o texto é muito bom. Mas você Uhum. vê esse apuro de enquadramento, de blocagem no filme ali, cara, que a gente não costuma ver aí ultimamente, cara. Ultimamente as coisas são tão mal filmadas, tão, né, Sim. mal fotografadas, e ali, cara, tá muito bem feito ali, cara. Você vê cena por cena, não é como eu falei no início, não é nenhuma inovação, a gente já viu isso em outros filmes. Eu vou até citar alguns filmes para as pessoas verem em seguida ali, mas, cara, é muito bem feito. Você mostra uma direção ali bem firme. O que eu gosto bastante, cara, né, que você também já comentou, tal,
é a paleta de cores, né? Você vê, os Uhum, casais, os dois têm a mesma paleta de cor, né? Os dois estão de preto uhum, ali, de escuro. Nessa foto parece que ele tá de preto, mas eu acho que o Hulk ele tá de um azul bem escurinho. E sim. eles ali, né? Ele tá de jeans e ela tá com um verde bem próximo ali da cor da camisa dele e tal. E isso combina com o tapete, combina com a parede, combina com tudo, Uhum. né, cara? E isso é muito agradável. É o tipo de coisa que você acabou de comentar. Se você não repara, você não beleza, Não mas vai te quando você atrapalhar. repara, cara, é Uhum, confortável de você ver um sim. enquadramento desse. Olha que bonito, tudo se combinando. E isso se casa com o fato dela ser uma pessoa que é meio neurótica com isso, né? De comprar o Uhum, tapete e de gosta de mobiliar e é ligada à arte uhum. também, É, e que ela depois também é mostra que frustrada foi por um. causa disso, né, John? Porque ela teve que Exatamente. abandonar, né, a arte ali, coisa que ela gostava tanto, entendeu? Você vê. E aí ela Uhum. encontra no Hulk alguém que admira a arte e meio que se conectam, entendeu? Porque eles vão ali no quarto aí naquela cena que, pô, eu já, como fui casado, já me vi em algumas situações daquela que tua esposa tá ali super animada para falar sobre determinada coisa que para ela é importante e você olha assim, tipo, ela tá com as três cores para escolher as cores do quarto, aí estão três testes assim de pintura, né? Da cor, aí ele olha e Uhum. fala, porra, isso aí são três cores iguais, cara. Ela, É. não, não é. E aí o Hulk, ele repara que não são cores iguais. Aí ela começa a descrever o que é determinada cor e tal. E aí, mais uma vez, tem um diálogozinho de duplo sentido ali e tal. Uhum. E aí você vê, teve essa conexão, porque é um cara que admira a arte, coisa do tapete lá que ela comprou, que no fim era um tapete super importante e tal, e caro, e ela acabou comprando por uma ninharia e tal, no mercado de pulgas ali. Então é muito interessante. É engraçado também a parte da comida, de cozinhando, que ela sai comprando um monte de coisa e no fim a personagem da Penélope Cruz é vegana, né? Ela não pode comer o Ramon lá, o presunto, né? Ela não come carne, né? Isso, e aí em compensação o Hulk come tudo ali o Joe também come tudo ali também, né? Então é Uhum. bem é bem legal ali aquela parte também. Tem esses momentos cômicos ali que vão quebrando no gelo, mas tem outros momentos bem sérios assim que você fica, né, meio assim, fica meio desconfortável ali, principalmente quem já viveu aquele tipo de situação, entendeu? Quem já passou por divórcio, já passou por alguma crise no casamento ou em algum relacionamento, você se vê ali em muitas situações. Eu estava no cinema cheio, John, no dia que eu fui assistir, e eu percebi os casais meio desconfortáveis, assim, entendeu? Com algumas coisas, Olha aí. porque, tipo, caramba, eu me vi ali em determinada cena. Eu escutei uns comentáriozinhos no final falando, caramba, aquilo ali é todo você e tal. Aí você mostrou a cena aí da pintura, Sim. né, John? Eu E aí queria você vê uma comentar. conexão. E aí eles Sim, estão no mesmo plano. Não é o exato. plano embaçado, eles estão porque eles estão em conexão. Isso é muito Mas legal. é legal, Edu, porque quando a gente olha, né, primeiro, essas cores são iguaisíssimas, né? São super iguais, mas é interessante porque eles ficam um bom tempo conversando dessa forma, né? O Hulk fica em uma das listras e ela fica em outra. E aí, enquanto o papo vai progredindo, o Hulk continua na mesma listra e ela vai andando. Ela vai Uhum, se inclinando, inclinando, para mostrar que ela tá, tipo, cada vez mais atraída por ele, né? É uma forma exatamente. figurativa de mostrar que ela tá se inclinando cada vez mais a ele. E aí tem um momento que ela tá, tipo, quase cruzando essa linha do meio já pra cima dele, né? Que ela tá se atirando pra cima dele, assim, super interessada, porque, meu, o Edward Norton tá com essa cara aí, mano, ele tá super encantador, assim, tá ligado? É. Galanteador pra caraca, velho. Porra, e Né? venhamos e convenhamos, o cara é Conversando. muito mais bonito que o Seth Rogen, né? Pô, pelo amor de Deus, não precisa ser muito esforço, né, cara? Então, putz, isso eu achei muito bacana, cara. Toda Uhum, hora ela fica usando essas metalinguagens aí para essas formas figurativas, né, para uhum. mostrar passar alguma informação de um personagem que tá pensando, né? E o Seth Rogen, ele começa a, né, modificar um pouquinho na hora do baseado, né? É, Na hora que vai que fumar tem lá o que ter baseado no também, né? Vamos escritório falar, o dele, Seth Rogen, todo tem que papel ter um tem que ter, né, filmezinho. cara? Acho que só lá no Fables que ele não fuma umzinho, né? É verdade, é Né? verdade. Mas né, aí tem aquela cena que aí ela conversando com ele, a sala dele, aquele escritóriozinho é uma bagunça, né? E aí ela fala: "Não, é Uhum. bom, pessoas criativas, né, trabalham melhor assim e tal". E aí só que tá cheio de instrumento, e aí ele tem ojeriza aos instrumentos, porque aquilo ali lembra um momento da vida dele que ele foi feliz e ele meio que se perdeu naquilo ali, né? Ele foi um cara que teve uma banda que é né, a banda que teve um hit e acabou não se sustentando, e aí foi tudo pro brejo, e aí ele teve que ser um professor. Ele não é nem o professor titular, né, Joe? Ele é adjunto, É né? adjunto, cara. Ele é o sub do sub, mano.
Então, é muito Deve ganhar interessante, né? nada de salário, né, cara? Deve ganhar uma Nada, merreca nada. ali. Ele é um cara extremamente frustrado. Mas é o que a Ângela fala em determinado momento do filme. Ele é um cara que escolheu ser triste. Ele tem um Uhum, monte de coisa legal na vida dele, tem uma filha maravilhosa, tem a esposa que gosta dele, entendeu? Uma uhum, mulher linda, entendeu? E o cara escolheu abraçar a tristeza, né? E uhum. isso acontece muito, e aí você acaba puxando o casal para dentro daquele problema, né? E acaba tendo a Sim. revelação e tal, que aí é aquele momento muito bom, porque o personagem do Seth Rogen não consegue conter a alegria, né, John? A empolgação ali, né? Eu gosto a cena que ele começa a construir, né? Quando ele fala assim, ó, a gente queria pedir desculpa, tal, e aí ele fala, pô, fala você primeiro, fica um empurrando pro outro, né? Fala você primeiro. Aí ele fala, não, a gente queria pedir desculpa por conta do barulho, do sexo, tal, que a gente tem feito. Aí ele fala, você já chegou a reparar nisso? Aí ele fica, não, não, não. Ele, pô, você quer falar alguma coisa, tal? Não, tem certeza que quer falar nada? Ele falou, ah, tá bom, cara, ó, vocês fazem barulho pra cacete. E é justificável, eu não tinha reparado nisso, até ele falar que é super justificável a preocupação dele, porque eles têm uma filha pequena em casa, né, cara? Sim, E como é que eu vou você explicar para a morar menina de 11 anos, 12 anos? exatamente, assim, você morar embaixo de uma casa de swing não é muito legal e nem muito saudável para uma criança, né? Então ele começa a gritar, mas eu acho bacana porque tem a questão do vídeo, né? Uhum, E aí ele faz uma parada que eu até peguei uma foto aqui, eu tô com o vídeo aqui, eu tô tirando alguns uhum, prints para mostrar que eu acho super interessante, mas essa uhum, parte que ele fala, eu não sou um monstro, né? Vocês que transam como monstros, e aí a luz fica, né? Tipo uhum. aquele filme de terror, aqueles contos de terror, Sim, que a luz do abajur fica embaixo, ele fica reclamando uhum. e gritando com todo mundo: eu não sou, vocês são, tal, e não sei o quê. É muito bom, cara, porque é mais uma vez, né, o filme tirando sarro da cara dele. Tipo, pô, ele é o único que tá tendo algum senso de consciência, porque a esposa dele fica completamente do lado deles, né? Porque Uhum. ela é meio que, não, mas vocês estão certos, vocês são maravilhosos e que incrível. Parabéns, Porque ela tá Pinha. super empolgada, Porque sinceramente ela está empolgada super com a coisa. empolgadíssima, cara, super empolgadíssima. E ele tá fulo da vida. E aí esse momento da revelação é sensacional, porque eles vão pro quarto, né, para É. aquele escritório dele. Eu fico, caramba, eles estão aí. Até ela fuma e tal, aí fica Uhum. jogando pra janela a fumaça. É. E aí voltam diretamente. Pô, mas me explica como é que Como é é e que são tal. Ele as fala, não, regras? então. As regras. Eu gosto das Aí. regras. Na hora Então, tem um que menu. na hora que o Eduardo Norton fala que gosta de um cu, né, de liberar o Roscoff ali, cara, é muito engraçado, porque o Seth Rogen, opa, pera aí, pera aí. Aí não, né? Se a gente for brincar, comigo não, né? O É meu porque ela não, não né, é. cara? Porque ali você tem uma espanhola, você tem o resto é americano ali e tal, beleza. Né, ela tem descendência também irlandesa ali, a Olivia Wilde, mas se fosse brasileiro, qual seria a palavra? Não, o que você gosta? Eu gosto é de um cintaralho, né? Que seria a frase, né, daqui do Brasil, porque aqui se chama cintaralho, aquilo que ele gosta de usar, né? Que a mulher bota e Uhum. penetra o parceiro. Né? E aí o Seth Rogen falou, beleza. E aí tem essa parte que a gente estava comentando no começo, né? Que ele fica, ué, mas a gente vai fazer. Eu tô nessa? Eu tô incluído nisso aí? Eu tô Eu junto? também, né? Eu Né? também, né? Falou, não, Nós sim, quatro, você. nós quatro. Não sou só vocês três, não. Eu tô também, né? E aí ele fala, beleza, eu aceito, mas sem cu. Né? Isso É, aí cara, eu não quero que role, não. Comigo, não. O é resto tá tudo muito doido, liberado. mano. E ele Muito doido. empolgadaço. E aí tem a foto, né, John? Quando eles resolvem, se entendem que vão fazer, a personagem, a Pinha, ela tá meio reticente, porque ela fala, cara, fazer essa coisa na base do ódio, sem combinar direitinho, sem ter um tempo para pensar, é complicado. Mas aí tem a parte que tem os quatro no sofá, que já concordaram. Aí estão os quatro, né? O foco nos quatro. Então, Uhum. ali é porque tá todo mundo concordando em fazer o famoso surubão, né? É muito doido. Uma coisa que eu achei meio esquisita, assim, que, assim, relevei porque é filme e tal. Uhum. Mas eu achei muito doido porque o personagem do Seth Rogen ele tava o tempo todo, pô, vocês. Tu quer ver minha mulher pelada? Que absurdo, não sei o quê. Aí quando fala em Ah, suruba, ele, não, não, então beleza. mas aí, beleza. É a esposa dele, tá tudo certo. Mas, porra, o cara vai sair com a Penélope Cruz, meu amigo. Ah, cara, mas Aí que isso, tudo velho? muda Aí o cara se empolgou, Até entendeu? porque ele já não se importava mais também, né? Vamos ser Exatamente. sinceros, né? O Ele cara é já aquela tava coisa nem só aí. do orgulho do macho ferido e tal. É, Mas o cara é. tá um ano sem olhar pra esposa, cara. Né? Doideira, mano. Porra, uma Doideira. mulher bonita daquela tu acha que ninguém vai olhar? Pelo amor de Deus.
E a mulher, cara, mulher pode ser mais séria que o homem, né? Normalmente a mulher é mais, né, mais centrada e tal, mas, cara, todo mundo é de carne e osso ali, entendeu? Uhum. Então, chega uma hora que a pessoa não aguenta, tá 1 ano sem transar, a mulher ainda jovem, cara, né? E aí eles resolvem fazer aí né, fazer direitinho a parada, resolve, não, cada um no ambiente e tal, e aí é muito É, é. engraçado, cara. Eu Né? acho bacana, antes deles concordarem, né, irem lá fazer, que tem até um momento que parece que é uma roda de oração, né, um bagulho bizarro, que eles dão a mão e É, falam, ó, boa sorte pra todo mundo, tá? não, e aí Que... tem uma cena engraçada, John. Desculpa te cortar, mas aí Fala. a Penélope Cruz dá um beijo na boca da Olivia Wilde, É. né? E aí eu descobri que isso foi improviso. E aquela reação namastê que ela fala foi completamente improvisado, não estava no roteiro, porque ela não Ali esperava deu pra o Namastê ela, deu pra perceber que foi ela, improviso, cara, porque ela foi não muito sincero. esperava um beijo da Penélope Cruz naquele momento, em nenhum momento, né? Porque não estava no roteiro. Quando ela levou um beijo na boca, ela não sabia o que dizer, ela meteu namastê. Então ficou muito orgânico, cara. Ficou muito maneiro. Muito, muito. Deu pra ver que aquele ali foi 100% sincero. Mas antes deles concordarem em fazer, eles falam assim: Uhum. a gente pode fazer de alguma forma. Ele, de alguma forma? Como? Aí o Seth Rogen fica, eu também, tá? Ele, a gente pode, tipo, vocês podem ver a gente. Ele, a gente pode ver, ou a gente pode ver vocês. Aí o Oliver Wilde, por favor, não. Não. O sexo Vocês deve não ser uma querem ver merda, né? isso. Deve Vocês ser não uma querem ver merda, isso. cara. E aí eles acabam decidindo. Tem uma cena, cara, que é muito escrota. Eu não sei se é porque eu sou muito averso a isso, assim, eu acho bizarro, mas tem uma hora que ele pega a camisinha e dá na mão do Seth Rogen e fala cheers, né? Tipo, brinde, tintim. Dá um, Cara, que manda um é isso, tintim mano? ali. Né? Vai se lascar, cara. Mas é muito bizarro. Ele vai e toca assim e sai correndo pra lá. É muito E doido, mano. animadaço, aí bota uma musiquinha, o cara tá lá no que os dois ficam cantando, né? E Uhum. aí o Hulk e a Angela estão na cozinha, cara. Né? E aí a cozinha tá meio suja, ela, putz, não deu tempo nem de lavar a louça, tá cheio de casca de ovo aí, né? Do que eu tava fazendo o soufflé. Não tem problema, aí sai limpando, aí até aquele. O Seth Rogen já quer ficar peladão também, tem isso. Aí ela, Sim. calma, cara, calma, vamos no clima aqui. Aí ele fica brincando de fazer striptease, só que ele é meio ridiculosão, né? Ele é meio babacão, tu vê Ele é que não total combina, bobão. cara. Né? Tu vê que a Penélope Cruz saiu no prejuízo aí nessa troca-troca. Total no prejuízo. Né? O Edu, você comentou do soufflé, só antes pra gente voltar, cara, eu acho aquela montagem daquela cena maravilhosa dela entrando na cozinha, ela abre o forno, a parada tá completamente queimada, Tostada. desgraçada, aí ela no movimento só pega, joga no lixo, fecha e fala, então vocês querem vinho? Tem vinho? Aí olha um pro outro, a cara do E outro. ele fica puto, né? Porque pega o vinho que o tio deu. Ah, agradeço seu tio. Meu tio já morreu, pô. Já morreu. Aí, um vinho de acho que 18 anos que tem o vinho, a parada. Nossa, O cara, vinho e da abre década de lá. 80. O vinho da década de 80. Já tem mais de Caraca, 20 muito anos o louco, vinho, mano. cara. É muito bom aquilo ali. E a hora que o Seth Rogen vai tirar a calça e cai, mano. Aquilo ali, por mais que seja filme, você acredita naquilo ali. Total. Acredito, inclusive, que o Seth Rogen faria aquilo. É um ambiente completamente apertado, o cara é extremamente desengonçado. E o que me mata de rir, John, é que na hora que ele cai e ele dá aquele berro, o Edward Norton tá com a cara bem no meio das pernas da Olivia Wilde, cara. E ele, coitado, tu vê que não rolou nada ainda, né? Tava no começo da parada. E ele se assusta e ela não quer parar. Não, ele tem problema nas costas mesmo, continua aí, pô. Porque ele fala assim: você quer fazer aquilo que, né, que a minha esposa ela adora, gritar, né? que ela gritar, é isso mesmo que eu quero, porra, a mulher tá 1 ano sem transar, cara, porra. Aí o cara cai, dane-se, cara, pode ter morrido, continua aí, irmão. Não quero saber, não, cara, é hilária essa cena, cara. É muito engraçado. E ela fica falando, não, tá vendo, ó, esse barulho é porque ele tá bem, esse barulho é porque deu certo, é porque tá tudo bem e tal, não ele sei já tem o esse quê. problema sempre. E ele se arrastando no chão, né? Com a coluna travada, todo feio, lá de cueca, andando. E aí o Hulk vai pra cima dele, né, cara? Só de cuequinha, sobe nele ali e fala: não, vou destravar, tem que dar uma compressão. Ele, cara, tira sai a mão de cima de mim, velho. Sai de cima de mim. Porque ele já fica preocupado, já dá aquela trancada, né? Porque, pera aí, mano, que, né? O cara, tu tava onde, né? Tu tava vestindo o quê? Tu tá não sei o quê. Mas no final dá certo, né? Ele dá aquela descompressão e depois alivia a coluna dele, porque o cara também. Assim, os personagens são tudo, né? Tem sexólogo, terapeuta, aí ele é bombeiro, ele também é massagista, ele faz tudo, assim, todo mundo ali é
É tudo voltado para isso. E aí tem um momento que começa o diálogo, né? Que você vê que tá Isso. tudo acabado ali. E tem o monólogo do Hulk, né? Explicando por que ele é o Hulk, né? Porque aí o Seth Rogen fica, putz, você não é Hulk porra nenhuma, fala qual é seu nome. Aí ele vai explicar a coisa da esposa. E aquilo ali, John, ninguém sabia qual seria o monólogo do Hulk. Porque o Edward Norton, conversando com a Olivia Wilde, ele falou, olha só, nesse momento aqui eu queria construir esse background do meu personagem. Eu queria, entendeu? Eu montar o texto e que vocês não soubessem. Que na hora que a gente estiver filmando, vocês vão ser surpreendidos igual o público. Entendeu? Porque vocês não sabem o que vai ser dito ali. E aí a Olivia Wilde concordou. E aí ele falou, nossa, caramba, é a primeira diretora, o primeiro diretor que concorda em fazer isso, que acreditou no que eu vou fazer e tal. E aí tem essa cena espetacular que ele fala, inclusive o Seth Rogen, você vê que ele tá ali sendo surpreendido, que ele vai falar uma palhaçada, uma gracinha. E aí a Pinha dá uma chamada nele, falou, meu marido tá falando uma coisa seríssima e você tá fazendo piada. Aquilo ali foi tudo improvisado, cara. E ficou bom, muito bom. Você vê que tá todo mundo, cara, totalmente imbuído dentro do personagem ali, cara. É muito bem feito ali, né? Ele tira a maior onda, né? Ele fala, não, meu nome é Howard. Ele fala, Howie, a gente tá aqui com o pequeno Howie. Tal, e por que você botou esse nome de merda? Aí o cara joga aquele peso e fala, poxa, você podia ter começado com isso. Antes de eu zoar você podia ter falado. E aí ela fica muito braba, né? Ali eu acho que o filme, ele encontra o ápice, só que eu também não gosto muito, cara, daquele monólogo, por ser uma terapeuta, da Penélope Cruz, sabe? De que, olha, desiste, acabou. Tudo bem que aquilo acaba virando um combustível até para eles, é um final aberto, né? Então, na minha concepção, eles voltaram a ficar juntos. Porque não iria rolar aquilo se não tivesse a intenção de ficar junto. E eu acho que o fato da Penélope Cruz jogar todos eles em uma realidade que acabou, já era, vocês não tem mais volta, acaba virando um combustível, porque é um pouco do traço da personalidade deles, sabe? Tipo assim, você tá falando que a gente não pode, então a gente vai fazer agora. Você tá falando que não dá certo, então a gente vai fazer dar certo. E ela fala isso, né? Ela fala um bolão, fala assim, olha, vocês não dá mais certo, da mesma forma que não deu certo comigo e tal. E esse é um dos problemas, e aí você, Edu, como a gente sempre conversa e sempre brinca, você é uma pessoa divorciada, e acaba a visão sendo sempre puxada para isso, né? De tipo assim, olha, eu tentei e não deu certo, eu não sei se você vai conseguir, né? E acaba sempre virando esse ciclo, e é isso que a personagem tanto da Penélope quanto do Edward Norton tem, de que tipo assim, olha, a realidade é outra, vem pro outro lado e tal, e eles meio que eu acredito, né, que e naquele você, final, você não enxerga direito, John. Eu me vi no personagem do Seth Rogen, conforme eu comentei contigo, porque como eu me lembro, agora foi assim, tipo uma explosão de cabeça, porque, cara, quando me separei e tal, eu não me conformava, eu falei, cara, pô, meu casamento tá tão bom, por que quer me separar e tal? Eu não entendi. Aí, olhando o personagem do Seth Rogen, explodiu minha cabeça no seguinte sentido. Eu já tava naquela fase, John, de ficar implicando com tudo, não implicava com entrar de sapato em casa, que inclusive isso aí a mãe do meu filho, a Damiana, também é assim. Inclusive eu vou na casa dela, eu tenho que tirar o sapato, que ela não gosta que entre sapato da casa dela. Mas não era isso. Era mais no seguinte, implicar com coisas bobas, tipo, a Damiana, ela não tem uma memória muito boa, ela esquece, o que ela almoçou, à noite já não lembra e tal, até porque ela tem TDAH e tal. E aí, pô, às vezes ela ia num lugar e, pô, digitava assim errado do cartão e tal, eu ficava puto, porra, já explodia, eu ficava puto, pô, nada. Eu me lembro da última viagem, antes de a gente se separar, ela queria ficar junto comigo, porque provavelmente ela já tava vendo que o casamento já tava não tava tão legal e tal. E aí essa viagem, a gente viajou eu, a Damiana, o Lucas, a Clara e o meu filho era muito pequenininho, a gente foi para Juiz de Fora, um hotel maneiro e tal, até ela pagou tudo e tal. Num feriado, e aí ela fez de tudo pra gente ficar junto, e eu tava o tempo inteiro fugindo, John, tipo, ela queria à noite ficar só nós dois, o Lucas e a Clara ia sair com meu filho, com um casal de amigos e tal, a gente ia ficar em casa pra gente namorar e tal, e eu fugindo o tempo inteiro, e aí a gente foi passear no shopping, eu peguei o Lucas pra assistir um filme, só eu e ele, entendeu? Então eu tava o tempo inteiro fugindo, entendeu? Da situação, e eu não percebia isso, cara. Aí quando eu comecei a ver aquilo ali, eu falei, caraca, eu fazia essas mesmas coisas e não reparava que o meu casamento tava indo pro buraco. E tipo, eu não tava, pra mim tava tudo bom, porque, porra, você entra naquela rotina e tal, e nem era problema questão de sexo não, tá?
Porque, porra, até o final do meu casamento era normal, tal, não tinha problema de ficar um ano sem transar, nunca teve isso. Mas, tipo, o relacionamento meio que se desgastou, até por questão do meu filho ser autista também, isso também. Muitos casais, quando você tem filho e tal, também, meio que é um momento muito difícil ali que se você não souber. E a gente passou também, minha mãe faleceu, o pai dela faleceu no ano seguinte, teve muita coisa, aconteceu muita coisa, ao mesmo tempo que acabou. Né, mas eu me vi muito ali naquele personagem. Agora, o que você está falando, que acha que eles ficaram juntos, também na minha cabeça e até a música que é a música tema do filme ali, que toca no começo, que é a primeira cena, é a filmagem deles tocando juntos e termina praticamente fazendo um espelho narrativo ali. O nome da música, I'm Confessing That I Love You. É uma música do Thelonious, é uma música que já, essa música dos anos 30 tal, música maravilhosa, que já foi regravada milhões de vezes, mas a mais famosa do pianinho é do Thelonious Monk, né? E aí você termina o filme com essa música, né? Que, porra, é lindíssima. E, cara, aquela cena ali, eu vou confessar com você, eu desabei ali, eu chorei, porque é muito bonito ali. Né? Você vê ali, cara, vamos dar uma... né? Fica aquela mensagem, vamos tentar, porra. Agora que... E ele ter se desafiado a tocar o piano também. Exato, que era uma coisa meio traumática. Ali, é uma trava que ele tinha, um trauma que ele tinha, que quebrou ali. Então, a partir dali, pode ser que eles não fiquem juntos. Tem um filme, inclusive, John, Separados pelo Casamento, da Jennifer Aniston com o Vince Vaughn, que é um filme, um dos poucos filmes que o Vince Vaughn faz sério ali, tal, e parece ser uma comédia romântica no começo, mas você vê que é um filme sobre divórcio. E eles não terminam juntos no filme, desculpa aí dar spoiler, mas é o filme mais antigo, né? Mas eles não terminam juntos, e é um filme bem agridoce ali, o final, entendeu? Então, tem essa coisa ali, mas dá aquela esperança, termina, você que gosta, né, John? De terminar com esse ar de que, pô, pelo menos tem chance né, deles continuarem, porque eles ainda se gostam, cara. Por mais que tenha, né, todos esses problemas, ainda tem ali alguma coisa ali. Então, é um final muito bonito e com uma música, porra, sensacional. E aí termina, no final, o filme dedicado para a Diane. Sabe por quê, né, John? Não faço ideia. Diane Keaton, que faleceu agora. Olha aí, há pouco tempo, a nossa queridíssima Annie Hall. Né, que também foi diretora e tal, e aí a Olivia Wilde era muito fã dela. Foi sempre uma inspiração, justamente por ser uma grande atriz, por ser diretora num tempo que, né, quase nenhuma mulher é diretora. Então foi em homenagem a Diane Keaton, aquele para Diane ali no final. E o filme termina altíssimo. Maravilhoso. Não. Tem você comentou da blocagem, posicionamento de câmera e tudo mais, e sobre usar, né, o imóvel ali para fazer a cena. Essa cena final, eu tô colocando aqui pro pessoal ver, cara, é maravilhoso justamente porque você vê, né, a janela fecha o enquadramento deles. Né? A janela tá fechando. Inclusive, a janela é muito utilizada, né, John? Muito, e ela vai se distanciando, e depois ela vai se aproximando, e tudo sempre fechado na janela, e no final eles ficam mais próximos ainda, né? Quase que se abraçando ali. E aí ela põe, ela põe a cabeça ela deita a cabeça nele, cara. É muito lindo. É muito bonito, né? Eu tô, assim, animado pra ver mais coisas dela, cara. Espero que ela continue inspirada, assim. E aí, John, esse filme vale indicações de filmes. Quem gostou do filme, vale indicações de filmes legais para se ver. Tem um filme chamado Deus da Carnificina, do Roman Polanski. Legal. É um filme até mais novo, com o Christopher Waltz, com a Judy Foster e com a Kate Winslet, que também lida sobre esse tema de discussão de casal também. E um filme mais antigo, né? Quem Tem Medo de Virginia Woolf, do Mike Nichols, que já esteve no Cashback lá na Primeira Noite de um Homem, né? Filmaço. É um filme com a Elizabeth Taylor e o Richard Burton. É um filme preto e branco também, de casal com problemas e tal. Maravilhoso também. Filme de grandes atuações também. Então fica aí de indicação esses dois filmaços aí, fora um monte de filme do nosso queridíssimo aí, Woody Allen, né? Não tão queridíssimo, né? Porque querido não tem nada, mas baita diretor. Assim como o Roman Polanski também é um filho da puta, mas você não tem como negar. A arte do cara é muito boa. Então fica esses dois filmes aí de indicação. Que é um filme que eu amei. Eu falei até no Twitter aí que é o meu filme favorito do ano. Show. Porque eu tava querendo ver um filme assim, cara, um filme simples, com pouco dinheiro. O pessoal que faz cinema aí fala que todo mundo tem que fazer um dia um filme
sobre Baixo apartamento. orçamento. Filme em apartamento, porque é um filme fácil de fazer, é um filme que é quase que teatral, né? Porque você tem ele no cenário. Mas, cara, o cinema você é diferente, porque o cinema tem a amplitude de câmera e tal, e você consegue, né? Mas é um filme com um roteiro muito bom aí da Will McCormack, que é a Rashida Jones, né? Eu fiquei com vontade de ver o filme espanhol também para fazer esse comparativo. Eu também. Não assisti, né? Mas fica aí também o convite, né, John, para uma outra coisa, né, antes da gente terminar. Opa, tá ali, ó. Cadê? Tá assinar aqui em cima, o nosso Cashback Plus. Por favor. A gente tem que fazer esse patinho sair do free aí também. A gente precisa de contribuições para fazer esse patinho sair do free, porque a gente está com horas contadas aqui. Se você quer episódios mais longos, de mais de 1 hora, ajude a gente a sair desse StreamYard free aí, por favor. Por favor, nós precisamos, galera, de ajuda, porque nós mudamos a plataforma, né, para oferecer melhor qualidade, né? O OBS, a gente estava com muito problema de conexão, né, que era uma plataforma gratuita. Agora nós voltamos para o StreamYard, ele está um pouco mais galera pobre friendly, né? Mas ainda assim a gente precisa de recursos para poder pagar essa plataforma e deixar ela ainda melhor. Né? Imagina um cashback aí em 1080p, 4K, né? Um áudio muito mais polido, muito melhor. Então a gente precisa da ajuda, né? E essa ajuda ela é muito bem-vinda. Essa plataforma não é muito barata, a gente não assinou ainda justamente porque ela não é barata, né? Ela é paga em dólar, então é um preço muito mais alto. Exatamente, quase $40. Então, a gente precisa de muita sua ajuda para produzir conteúdos cada vez melhores, né? Numa plataforma que já é boa, mas ainda assim pode melhorar. Pô, super intuitivo aqui colocar as imagens que o Edu trouxe e tal, a gente poder falar sobre isso. Inclusive, Edu, futuramente, talvez assistir algumas coisas junto com os nossos cashbackers, né? Porque essa plataforma permite isso. A gente colocar um vídeo, um filme, uma entrevista, talvez alguma análise. E só que a gente precisa... Né, essa plataforma permite só 2 horas e pouco por mês, então a gente está tendo que se desdobrar aqui para conseguir fazer mais para vocês. Né? Então considere várias vantagens, não é isso, Edu? Isso aí, você tá no nosso grupo do WhatsApp para a gente justamente falar aí sobre cinema, né, sobre os filmes aí que a gente tem assistido, dar dicas, receber dicas também. Às vezes, né, nossos ouvintes ali também vêm com sugestões aí, até para episódio mesmo. Né? Você escolhe um episódio também sobre um filme que você gosta, a gente faz um episódio para você assim que você faz a assinatura. E tem, né, o carro-chefe aí, que todo mês a gente sorteia um ingresso de cinema no valor de R$40, né? Você vai poder assistir O Convite, por exemplo, né? Opa! Que é um filmaço que ainda está aí em algumas salas. Sei que, né, eu estou na capital, o John está aí mais ou menos próximo à capital, consegue ir, mas a gente sabe que nem todo mundo tem, mas o filme aí, né, já na linguagem popular, já caiu do caminhão também. Faz tempo. Mas você vai ter direito ao ingresso de cinema aí. O Homem-Aranha tá bombando aí, se você ainda não assistiu o Homem-Aranha, até para assistir nosso episódio aí também do Homem-Aranha. Então tem inúmeras vantagens aí, cara. E a partir de R$10 aí no livepix.gg/cashbackp, R$10 aí para começar, cara. E ajuda, né, a gente a continuar aí. Mês que vem é nosso aniversário, então, né, dá esse presente aí pra gente até melhorar aí a qualidade do que a gente está transmitindo aí para vocês, que isso é muito importante. É isso aí. A gente agradece e muito. Fechamos, Edu? Fechamos. Eu queria só agradecer algumas imagens ali. Eu peguei do meu queridíssimo professor Fábio Rockenbach, né, que ele fez um filme maravilhoso sobre o filme e tal. E aí eu pedi a ele lá, peguei 2 imagens, né, para colocar aqui para ilustrar esse episódio. Mais as imagens que você colocou aí, ficou bem legal, né? Então assista lá pelo Spotify, que agora tem gente que não sabe, né, John? Você pode assistir pelo Spotify, não é só pelo YouTube. O Spotify também permite você ver vídeo, não é só o áudio. Exatamente. Mas se você gosta só do áudio também, não tem problema nenhum. O importante é você, né, tá sempre assistindo a gente aí. Exato. A gente faz questão de ser bem descritivo, né, para não precisar ficar... Mas claro, né, quando tem umas imagens legais, fica bacana você assistir, né? É isso aí. Fechamos então, galera. A gente se vê semana que vem com mais um episódio. Muito obrigado. Não esquece de dar um like, de comentar, de se inscrever no canal e, se possível, assinar o Cashback. Valeu. A gente se vê semana que vem. Tchau.